acorda meio... Mas ela está apta a trabalhar com o trabalhador, mas ela está adaptada àquilo. E repito, não tenham medo não de conversar sobre a morte, de estudar sobre isso. Até porque Deus sabe a intenção que você tem em falar de algum assunto. Allan Kardec então continua. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar. Tempo todo que estamos encarnados, pensamos como encarnados. Onde eu vou comer, onde eu vou dormir, estou com fome, estou com sono, estou com frio. Essa exigência da lei do trabalho se manifesta no corpo físico e ela se manifesta algum tempo depois desse desencarne. Quando eu começar a me desapegar disso, me desprender da matéria, não só literalmente, mas também literalmente, eu começo a ter a condição de me lembrar que eu já vivi nesse lugar, que eu já tive nessa colônia espiritual, que realmente eu não sou só o Tato Save dessa encarnação. Eu fui outras pessoas que também erraram, que também acertaram, mas que estão vivendo mais vidas. Ontem no Pica Fogo, o moço perguntou, acho que não deu tempo de responder a pergunta dela. Quanto tempo demoraria para nós lembrarmos das nossas vidas depois que morremos? Eu disse, às vezes nem lembra, se desencarna, lembra só da última encarnação, trabalha o tempo todo e reencarna sem lembrar de nenhuma vida anterior. Quase sempre tem sido assim. Por quê? Porque no fundo não desprende completamente. Está sempre voltado, sempre ligado. Além do que, é bom não lembrar claramente o que foi feito um para o outro. Quem eu fui para o Alessandro e para a família dele. O que eu já fiz para vocês e vocês fizeram para mim. Pode que tenha aí uma coisa mal resolvida. E que seria ruim se nós lembrássemos disso. Então, Deus põe um esquecimento para que a gente se relacione e consiga lidar sem esse erro do passado que será resolvido. Fique sossegado porque vai ser resolvido. Então, a lucidez vai voltando conforme eu vou me desprendendo. A memória da minha vida anterior vai voltando conforme eu vou me desprendendo. E ele fala, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então vamos lembrar tudo o que Kardec está falando. É como acordar de um sono da fase profunda, muitas vezes. O cérebro fica meio que aturdido, você não sabe nem quem é. Muitas vezes em psicografias, ele fala, por um tempo eu não lembrava meu nome. Eu não sabia quem que eu era. Eu não lembrava de nada, eu estava completamente perdido na mão de uma pessoa com boa vontade que me levou para uma enfermaria. Nós não precisamos passar exatamente por isso. Se precisar, passa. A misericórdia está lá. É como se nós recebemos alguém da nossa casa que está com Alzheimer. Você não vai maltratá-lo. Mas ele está completamente fora. Porém, se nós não precisarmos passar por isso por tanto tempo, melhor. A doutrina espírita está nos contribuindo para que isso aconteça. Ela tem uma tossinha chata de sarar, viu? E falei, poxa, senhor, não sara dessa tosse, meu? E hoje eu fiquei mais aliviado de saber que tem um monte de gente doente também. Nossa, que gostoso saber disso, que não vai ter passe mediunizado. E eu já perguntei, Alessandro, você tá bem? Você tá com tosse ou não? Não, já ódio aqui. Como não? E eu não sei, parece que desde pequeno assim, quando eu pego uma gripe, para eu sarar bem é quando eu passo para outra pessoa. Vamos candidato, Alessandro, Aleta trabalhador, alguém gostaria? Um abraço aí, eu dou... Não, eu já sarei dessa suposta aqui, mas fica uma tosse lutadora, cara. E é impressionante, assim, quando é no outro, não me incomoda, meu. Mas quando é em mim, quando é na gente... E quando eu, assim, eu hoje um pouco de dor no pescoço, assim, ai, que dá pra virar. Quando o outro tá com dor no pescoço, eu falo, que corpo mole. Vai, vamos lá. Quando é em mim, cara, como é doído, ó. Mas vamos em frente, pessoal. E isso nos faz mais fortes e o encarar a vida mesmo assim, tá bom? Mas eu tô passando gripe aí sem que eu quiser. A lucidez das ideias. Muito variável, olha que interessante isso aqui. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Ela varia. Pode ser de algumas horas, como pode ser de muitos meses e até mesmo de muitos anos.
Quem trabalha com reunião mediúnica aqui já deve ter visto pessoas que vão na reunião, eu gosto que algumas pessoas concordam, e vai falando com você, aí você fala, eu não sei, tem gente na minha propriedade. Ah, então, mas quem são? Não sei, invadiram minha propriedade. Ih, o cara morreu e não sabe. E tá lá, quando você pergunta, o cara tá assim, em 1910. Em 1835. Ah, tá. Cara, será que o cara tá nesse... Segundo Allan Kardec, pode estar, então deve estar mesmo. Por quê? Porque não desconecta. Leia os livros do André Luiz, que você percebe que muitas vezes o mentor dele, o Alexandre, Aniceto, Clarencio, Narcisa, geralmente os que estão ali depois do Mensageiros, eles vão entrar num lugar e eles falam assim para André, nós vamos entrar num lugar agora, vai vir um senhor falar comigo, ele vai perguntar da propriedade dele, da venda das terras, tá? Não fala nada não, André, deixa que eu falo com ele. Ah, vai chegar também um outro que vai perguntar da esposa, não sei o quê. Você não fala nada também, não, você só observa. Aí ele chega lá e exatamente o que acontece. Vem uma pessoa e fala, senhor Alexandre, o senhor viu lá as minhas terras, como é que tá o processo? Fala, senhor, desliga disso, deixa pra lá. Vamos pensar um pouco na sua saúde, não era melhor? Não, porque... Ele não consegue se desvincular. Ele não consegue desconectar da cabeça. E fica anos nisso. Fala a verdade, pessoal, não seria chato se nós estivéssemos no mundo espiritual vendo o Alessandro nessa situação? Cara, o Alessandro está lá preocupado com a Renata, cara. Nem encontra ela no mundo espiritual, porque ele morreu primeiro, ele imaginou que ela fosse casar com outro, está lá revoltado, preocupado com a casa dele. Poxa vida, um cara que era nosso parceiro, não dá para falar com ele. Poxa, me daria um desgosto muito grande, mas prefiro que seja ele do que eu. Nossa, Alessandro, calma, cara. Mas não precisa ser, pessoal. Parece que é simples, né? Mas parece que não é tão incomum quanto nós estamos vendo nas obras que o André Luiz trouxe. Vendo pessoas há tanto tempo passando por uma coisa assim. Eu não posso contar a verdade para ele. Porque, como você trata uma criança... Ao falar que o papai dele foi morar na Estrelinha. Ao falar que ele foi deixado por uma cegonha. Ao falar que o Papai Noel desceu por uma chaminé. Meu, nós vamos ser tratados assim até quando, meu? Vamos assumir a responsabilidade que somos... adulto, dá até vergonha de falar. Eu vim aqui descendo, tinha uma criançada lá embaixo. Por sinal, tem gente assistindo lá embaixo, Alessandro? Ô, pessoal de baixo, boa noite. Estamos prestando atenção, hein? Que bom, boa noite, obrigado por vocês terem vindo. Tinha uma criançada lá, eles fazem uma festa, uma alegria. Barulheira, alguém viu a criançada lá? Alegria, tá, chegou, Eu adoro a turma. Aí, tudo bem, pessoal, tudo jóia, tudo legal. Subindo aqui, tava com uma trabalhadora da casa, eu falei, que legal que é a criançada, né, meu? Eles fazem barulho, eles têm muita energia. A ciência, pessoal, não explica por que uma criança tem tanta energia. Tira o sangue deles, tira o sangue deles, é a mesma coisa. Não tem uma taxa energética lá de alguma coisa que dá energia para eles, mas eles têm uma energia muito grande. Se eu não quiser que eles façam barulho ali, como que eu resolvo? Eu tenho que tirar eles do ambiente. Eu tenho que levar para uma sala a prova de som. Mas brigar porque eles estão fazendo aquela baguncinha... Fala, eles são crianças, poxa vida. E estão brincando como crianças, sentados, até bem comportados. E eu falei assim, subi na escadaria com essa trabalhadora. Eu acho que o mundo espiritual olha pra gente e fala, o que vocês estão exigindo deles? Eles são terráqueos. São espíritos que estão na Terra. Quer que eles façam o quê? Que eles não se briguem, que não... tenha medo de morrer, que não comprem o pão de queijo, não vamos exigir deles, não. Deus sabe o que a gente é capaz e o que não é, Jesus também. Mas nós poderíamos exigir de nós mesmos um pouquinho mais de cuidado para nossa sorte, para o nosso benefício. Daqui a pouco, pessoal, está todo mundo no mundo espiritual. E eu não estou dizendo que você se preocupe só com lá, porque para preocupar com lá é preocupar com agora. É viver melhor agora. Eu quero uma vida melhor agora e, coincidentemente, vai ser melhor morrer assim. Como que é uma vida melhor agora? Uma vida mais envolvente no estudo, nos vícios, no domínio, no equilíbrio. Não é tão difícil. Eu acho que não é.
Tenho tentado, não consigo tudo, mas tenho tentado. Então, leva de alguns minutos a algumas horas a muitos anos. Poxa, se é tão variável o leque assim, vamos tentar ficar com a menor parte. Vamos acordar na fase do sono melhor. Vamos dormir bem para acordar bem. E dormir é uma coisa muito importante, viu, pessoal? Ao dormirmos, nos relacionamos no mundo espiritual. E esse relacionamento lá é muito próximo à morte. Portanto, é importante que a gente durma. Continuando Allan Kardec. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram... Aí fica uma coisa na garganta ruim da tosse. Que o adolescente está ótimo. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que menos longa é a perturbação. Olha, Allan Kardec deu uma receita aqui. Se ele está certo, vamos acreditar. Aqueles que, quando estavam na Terra, como vocês encarnados e eu, se identificaram com o estado futuro, assumiram, vou morrer um dia, vou passar por isso. Será que vai ser uma morte coletiva? Será que vai ser uma morte individual? Será que eu vou estar velhinho, com bastante idade como está o Divaldo? Ou será que eu vou morrer ainda jovem? Como será? Será que uma doença vai me levar antes? Eu me identifico com essa possibilidade. Eu torço para ser com 115 anos, porque eu gosto da questão 115 do Livro dos Espíritos, numa cama bem quentinha, rodeado de pessoas me bajulando, me abanando com penas, sabe? E colocando na minha boca água fresca, assim, dizendo, que delícia. Isso, filho, se identifique com isso, que você vê bem como vai ser o finalzinho. Mas pelo menos numa cama quente, né, pessoal? Acordar no mundo espiritual já. Mas esses que se identificam com a possibilidade é o que menos longo é a perturbação. E o contrário disso, aqueles que nunca pensaram, nunca projetaram, é o que mais fica perturbado. Por quê? Porque tem medo da própria mãe, da própria irmã, do próprio namorado quando está no mundo espiritual. No livro, se eu não me engano, é Obreiros. Acho que é o Obreiros. É muita história. Uma moça tinha desencarnado, o noivo dela já tinha desencarnado momentos antes, ou uns anos antes, e ele veio alegremente receber a esposa, a noiva, como qualquer um de bom senso faria. Só que a mulher, ao ver o noivo, entrava em parafuso. Por quê? Porque ela não queria morrer. E ela já tinha morrido. Então ver alguém que tinha morrido para ela era o fim da picada. Então ele lá, mas meu amor, calma. Ai, ai. Até que chega o ano certo, chama o rapaz de lado e fala, amigo, você está assustando ela. Mas eu sei que você está assustando ela porque ela está ainda vinculada à terra, não sabe que... Foi o seguinte, fica aqui atrás da maca, eu vou lá falar com ela, tá? Você nunca vai se desprender dela, mas, por favor, aguarda aqui. Aí ele vai lá, minha irmã, ai, graças a Deus, que pesadelo horrível que eu estava tendo. Minha irmã, o que foi? Estava sonhando com o meu noivo que morreu. O que ele queria falar? Me levar. Ele queria te levar embora? Não, mas graças a Deus. Ai, doutor, me tira desse pesadelo. Calma, minha irmã, tá tudo bem. Eu vou encaminhar você para um outro hospital, tá bom? E você vai ficar bem, você vai entender tudo o que está acontecendo, não se preocupa não, tá joia? E na hora certa que você morreu, você encontra com o senhor. Claro, eu amo meu noivo. Sem dúvida, minha irmã. Então, na hora certa você encontra com ele. Então vai, pode ir. Isso, vai por trás aqui dela. Eu não queria ir atrás da maca do Alessandro, cara. Eu quero ir na frente, do lado dele, amigão. Tamo junto, cara. Apesar, eu na maca, porque o Alessandro vai na frente, e o Alessandro do meu lado. E ele possa aparecer para mim. Falei, como é que estão as coisas, cara? Para onde nós vamos agora? Ao lado de Jesus. Vamos ler. Você, Tato, é ao lado direito. Eu não consegui, peguei o lado esquerdo dele. Tá bom para você ler. Isso, filho. Vai imaginando. Imagina que vai ser tão gostoso ver o seu tombo. Mas tudo certo, pessoal, sabe que é só uma brincadeira do coração. Poxa vida, não pode nem ver aquele que nos amou na terra. Às vezes tem que vir alguém que você não identifica na face. Por quê? Porque você não pode mais saber que ele morreu ou que ele está morto. Às vezes fica assim, com medo dentro de casa. E eu vi uma conversa de uns espíritos que falavam assim, quando nós vamos chegar na terra,
A gente vai para um lugar que está com a luz acesa, porque a gente tem medo de escuro. Então, se você ficar com a luz escura, é melhor que o espírito vai embora. Se você acender a luz, vai cheio de espírito ali que tem medo escuro. Para ficar com você. Desde que você não veja ninguém, né, meu? Eu não vejo nada. Então, como eu não vejo nada, eu acendo a luz mesmo. Porque eu tenho muito medo de espírito, pela madrugada. Pode ver, sempre que eu chego num centro, já está cheio de gente. E vou embora um dos primeiros. Tá, pessoal, presta atenção, foco aqui no assunto. Você desvia muito. Olha só aqui, ele fala assim, então, quanto mais você se identificar com o futuro, mais você pensar na possibilidade, estudar, analisar, ouvir psicografia, ler textos, menor é a tua perturbação. Isso não significa que o teu débito é menor, não, tá? Isso é outra coisa, é a perturbação. Caiu a ficha, já pode ver o Alessandro. É só isso. Então, ele diz, por que... Menor ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Compreendem. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres do indivíduo. Eu pus uma reticência aqui no texto de Allan Kardec para introduzir um ensinamento. Então, olha só, essa perturbação tem características especiais, circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres do indivíduo. Vamos pesquisar. Que caracteres Allan Kardec está falando? O que tem no indivíduo que influencia na perturbação? São 5 itens. O primeiro, nível de evolução espiritual. Os espíritos mais adiantados moralmente e intelectualmente tendem a sofrer menos perturbação. É uma característica nossa. Não importa, por enquanto, o tipo de morte. Se foi acidente, se foi baleado, se foi de velho. Se foi doença. Não interessa por enquanto. Isso influencia bastante. Até principalmente. Mas agora é o caracteres do indivíduo. Se cair uma bomba aqui dentro agora, é cada um para um canto. Dificilmente a gente se encontra no mundo espiritual. É assim que Allan Kardec explica. Então, o nível espiritual, moral e intelectual é um caractere muito importante do indivíduo. O segundo, crenças pessoais. O que ele acreditava que seria depois? Ele acha que vai ficar dormindo? Ele vai ficar. Por um bom tempo. Mensageiros, olha lá, tem uma hora que eles entram num pavilhão. É até meio assustador essa descrição. O Alfredo entra assim, acende uma lanterninha. Lá numa outra ponta, acende uma outra luzinha, tipo o fogo de Amundim, do Senhor dos Anéis. Vocês lembram disso? Vocês não lembram disso? Que estava aqui, ele fala para o Pippin assim, vai Pippin, mostra a verdadeira bravura de um hobbit, sobe lá, joga essa fogueira, porque tem que avisar Rohan que Gondor estava sendo atacado. Você não assistiu, cara, já faz mais de 20 anos que esse filme entrou no cinema. Spoiler. Cara, o Pippin sobe lá, joga assim, nós temos pouco tempo, Alessandro, calma. Cara, acende aqui uma fogueira, aí um outro, lá na outra ponta da montanha, vê aquele fogo, acende também, acende fogo, o outro lá na outra ponta. E de pontas em pontas de montanha, isso vai viajando até chegar em Rohan. É muito bonito, cara. Aí chega assim, o Aragorn tava assim, cabeça baixa, assim, cara. Ele olha assim, vê a chama de Amundim, o fogo da esperança. Olha que sentido maravilhoso que o Tolkien coloca. Ele começa a correr assim, começa a correr, sai correndo. Aí entra onde estava o rei, o Elmer, a comitiva ali do poderoso. E ele fala assim, o fogo de Amundim se acendeu. Gondor pede ajuda. O rei fala assim, e Rohan responderá. Nossa. Cara, vocês não acham isso bonito demais? Vocês não acham bonito demais? Não é só bonito, não. Se fosse bonito só, hoje tá bonito aqui. Cara, isso é maravilhoso. É como se eu tivesse assim, cara. O Titanic tá mandando um sinal, cara. O Titanic tá afundando, tá mandando um sinal. E um navio lá pega. Muda o curso, cara. Imediatamente nós vamos pra te ajudar. Nossa. E Rohan responderá. Nossa. Pessoal, vamos terminar. Vamos todo mundo assistir Senhor dos Anéis. Vamos terminar. Assistir agora. Ai, que coisa mais bonita. Mas tudo bem. Vamos em frente. Então, por que eu falei de Amundim? É o fogo da esperança, é aquela situação assim, se acreditava naquilo, cara, você vai ficar nessa situação. Então, essa possibilidade que você defendeu durante toda a sua vida, acontecerá no
mensageiros. Quando ele começa a dar sinal assim com essa luzinha, por isso falei de Amondim, começa a acender, aí dá sinal, aí começam umas luzes um pouquinho mais fortes, e começa a iluminar. Aí o André Luiz começa a olhar, são 1994 leitos no chão. Cara, pensa um galpão com quase 2.000 macas, onde eles olham ali e falam, nossa, meu, o que está acontecendo aqui? Falou, são as pessoas que estão mortas depois da morte. Alfredo fala. Pessoas que estão dormindo aí, porque acreditavam, ateus praticamente, ou pessoas que nunca pensaram nisso, mas estão aí. Os bons estão tendo um sono calmo, sonhando leve. Mas vejam algumas expressões, André. Aí André olhava, sabe aquela cara daquela menina lá, O Chamado? Uma cara, com aquela cara, estão tendo pesadelos horríveis. Aí eles tentavam dar passe em algumas pessoas para aliviar. Eles levantavam do leito e saía correndo. E o André tentava ajudar. Falava, não, André, não adianta, deixa. Correndo. Pois é, meu. Vocês não têm vontade de evitar isso, não? Eu tenho vontade de desencarnar e já ver... sobrevoar Nova Zelândia, ver onde que foi acendida a chama de Amondim, cara. Vai. Então vamos embora. Presta atenção. O grau de apego à vida material, terceiro item. O quanto você está apegado a isso, ao seu corpo físico, à sua beleza, ao seu dinheiro, ao seu status, à sua postura. Eu acho que, por exemplo, o Papa Francisco deve estar ainda sofrendo as amarguras do desencarne de uma santidade papal como ele é. Complicado deixar aquele poder todo. Eu acho que os poderosos do Congresso, os poderosos políticos vão ter grandes problemas. Por quê? Porque se apegam muito. Buscam reeleição desesperadamente, o que significa que não vão querer nem perder a eleição e nem morrerem. Eu já falei, a minha cama é entre a rainha da Inglaterra e o Papa Francisco. Eu estou dormindo aqui no meio deles. Eu vou conversar hora em argentino com um, testar meu espanhol, e hora em inglês. Eles não gostaram de saber que estão ali. Eu adorei. Porque para mim é exaltar, falar que eu estou dormindo ao lado deles, lá num desses pavilhões. Mas eles não, eles queriam um palácio especial, candelabros e madeiras maravilhosas, como sempre conviveram, eu não sei o que é isso. Então para mim é grandioso. Por quê? Porque como diz Bob Dylan na música Like a Rolling Stone, fala, when you got nothing to lose. Quando você não tem nada, cara, você não tem nada para perder, meu. Desencarnar como mendigo é muito mais fácil de desencarnar como bilionário. Uma das partes interessantes é perceber isso, cara. Que às vezes o menos é mais, viu, meu? Você não ter tanta preocupação. Não tem problema ter dinheiro. O dinheiro não é uma carta ruim. É uma carta coringa. Ela pode comprar pão de queijo e rondelli. Ela pode comprar outras coisas maravilhosas. Mas ela pode comprar a vaga na fila do implante, cara. Ela pode comprar uma coisa que não pode furar essa fila. E aí você faz. Isso te dá poder, te dá apego. É um problema que vai se agravar lá. E esse eu chamo a atenção que a gente esquece muito. O estado emocional no momento do desencarne. Se sairmos daqui, ao atravessarmos a rua com o rondelli e o pão de queijo, e formos atropelados e ficarmos muito raivosos, eu lamento. O rondelli e o pão de queijo é anti-umbral, mas o sentimento de agora não há o que segure, cara. Você está tão revoltado, com tanta mágoa, que você está sujeito a isso. Você está no planeta, acontece. Trate de esquecer e perdoar para o teu benefício. É interessante isso. Então, se alguém vem aqui e me comete um assassinato, eu tenho que lidar com a minha emoção, porque é minha responsabilidade, não sua. Então, Allan Kardec continua. Esses são E a vida moral, é claro, o quinto item. E principalmente, então ele fala, ó, agora sem intervalo. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, que são esses que nós falamos, e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, que é AVC, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Vamos ler um trechinho de uma primeira psicografia que eu trouxe, o trecho de Chico Xavier, falando sobre, chama Carlos Gomes, o rapaz que morreu aqui. Digo a você, psicografia do Carlos,
que após o choque não foi fácil para mim o despertar do sono que imobilizou as forças. Caí na rua, de corpo descontrolado, e em momentos rápidos a memória me fugia, qual se fora minhas energias a se afastarem do meu corpo. Quanto tempo decorreu esse intervalo, não sei por enquanto dizer. Via-me anestesiado e inerte, mas por dentro de mim tudo era um pesadelo que não sei descrever. Até que enfim acordei, sob a proteção de meu pai José Gomes, num quarto agradável de hospital ou casa de repouso. Carlos Gomes. Esse é só um trecho da imensa psicografia detalhada que Chico Xavier trouxe desse Carlos Gomes, que está lá na Bíblia do Caminho. Allan Kardec continua. Obstinadamente, o espírito sustenta que não está morto. No entanto, vê o próprio corpo, reconhece que esse corpo não é seu, que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não o ouvem. Fala do Divaldo mais uma coisa. O Divaldo perguntou para Joana assim: Joana, como que eu vou saber quando que eu desencarnei? Sendo que eu vejo você, vendo o mundo espiritual. Ela falou: Divaldo, quando você acordar pela manhã, tenta abrir a janela. Se você conseguir abrir, você não desencarnou. É bem comum, bem fácil. Mas tem gente que acorda, tenta tomar banho, se toma banho, vai pro trabalho e não percebe que morreu. Pro Divaldo isso aí já vai bastar. Para nós, talvez, alguma coisa mais tenha que bastar. E essa coisa mais o que é? Gabi, se você foi falar com a sua mãe, ela não respondeu. Falou com seu pai, ele não respondeu. Tentou ligar no telefone, ninguém atende. Você morreu, Gabi. Se vocês tentarem falar com alguém, essa pessoa não responde, não escuta. Vocês parecem que sonharam que viram um corpo de vocês. Aí você lembra, não comprei pão de queijo. Rondelli? Que rondelli, meu? Vou gastar quarentão? Se aconteceu isso, é provável que você tenha morrido. Você não identifica que aquele corpo está diferente. Não percebeu a fluidez dele menor, seu perispírito. Mas aí vai demorar um pouco. Se isso acontecer, é provável que você tenha morrido. Quem não escutou isso, pessoal, parece brincadeira, mas quem não ouviu isso aí com essa brincadeira repetida às vezes, não vai perceber. Porque ele fala, não posso ter morrido porque eu estou vivo. Você está vivo, mas não está encarnado. Olha só essa descrição do mesmo lugar. Caso do acidente na colheita. Meu corpo foi jogado longe e, sinceramente, até agora não entendo bem tudo aquilo que aconteceu. Eu gritava, mas ninguém me ouvia. Eu via meu corpo caído, mas não sentia dor. Tentava sacudir meu irmão, gritar com minha mãe, mas ninguém me escutava. Aquilo foi enlouquecedor. Comecei a duvidar da minha própria existência. Quando percebi que as pessoas choravam em volta do meu corpo, foi que eu suspeitei. Talvez eu tenha morrido. Mas como? Se eu continuava ali tentando me comunicar? Mais uma psicografia que o Chico trouxe. Poxa vida, cara, você não precisava passar por isso. Por que os espíritos deixam isso acontecer? Para você ver, cara. Para cair tua ficha. Quantas vezes em reunião mediúnica eu tô lá e a criatura não vai, e eu não quero contar que ele morreu. Falou, mas tá pegando fogo na minha casa. Fala, mas então larga a casa, vamos pro hospital, cara, vamos ver se deve estar queimado. Não, eu tenho que entrar lá no meu quarto. Tem que pegar meu computador, minha guitarra. Deixa isso pra lá, cara, deve ter só cinza. Não, quer voltar lá dentro? Você quer voltar lá? Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá. A gente vai apagando um pouco. Ele quer ver o corpo dele, pelo jeito. Ele vai lá. O que foi? Eu tô ali, eu tô caído ali, queimado. Isso, amigo, eu queria tentar te evitar. É seu corpo, você morreu queimado aí. Aí que ele cai a ficha. Não precisava passar por essa coisa. Não deve ser legal ver ninguém que morreu carbonizado, ainda mais você mesmo. Será que eu ficaria? Será que sobraria muita coisa de mim? Um pó, né? Bom, não precisa passar. Mas se tiver que passar. Por que um suicida, pessoal, às vezes passa por tanto tormento?
Porque se deixar, se ficar passando muito pano para ele, ele não sai desse ciclo vicioso de cometer suicídio, de tentar encurtar o sofrimento da encarnação, tirando a própria vida. Há um relato, entre muitos, mas que o Chico Xavier ouviu de uma mãe, que o menino ia perder as pernas. E falou, vai perder as pernas, mãe. Chico, eu vim aqui pedir para você, fizer uma ajuda, porque não pode, já não tem os braços, ele já não fala, e tá tanto sofrimento, vai perder a perna ainda. O Chico fica lá, faz prece, deve ter ouvido alguma coisa. Ele falou, mãe, é melhor que ele perca as pernas. Porque não é a primeira vez, deve ser a 10ª vez que ele vem tirando a própria vida. Já veio sem braço para não pegar uma arma, já vem sem boca para não conseguir fazer nada. A perna, ele tá pensando que ele está chegando naquela ponte lá, ele vai pular, ele está planejando pular daquela ponte de cabeça. Então é melhor que ele perca a perna. Mas quem em sã consciência admite que isso é melhor para um ser? Alguém que tem uma visão panorâmica. Deus não quer o nosso sofrimento. Por isso que ele deixa a gente ficar sem perna. Não pode, filho, você não pode se matar mais. Olha só como está teu perispírito, já olha como você está lesando isso. Quando você atira no seu próprio corpo, pessoal, você fere o seu perispírito. Você vai para o mundo espiritual machucado. Você quis se agredir. Você está sendo atendido. E é feio, hein, pessoal? Se perguntasse para mim qual é a pior morte que existe, sem dúvida nenhuma, eu digo é o suicídio. Mas alguma mamãe aqui que teve um filho bem sucedido no suicídio, eu digo, mamãe, não se preocupe, porque ninguém perde a condição de ser filho de Deus, tá bom? Seu filho está amparado, é filho de Deus. E o Chico falava para as mães que perderam filhos, mamães, saibam que antes de serem seus filhos, eles são filhos de Deus. Por mais que você sofra, que está doendo, Deus está cuidando disso, então pode ficar tranquila. Então Deus permite que um suicida passe por uma situação assim, para ele não fazer mais, pessoal. A mamãe não pode deixar o menino que foi mal na prova, que repetiu de ano, ter a mesma regalia de alguém que não teve, que merece viajar, que teve todo o mérito. Não, é a consequência da lei, né, pessoal? Então, a Kardec vai concluir. Semelhante ilusão se prolonga até o desprendimento completo do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda como sinônimo de destruição a morte. Considera a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de que não está morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com o corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. O corpo do perispírito, pessoal, ele plasmou o corpo físico. Ao desencarnar, você vai com o seu corpo, inclusive com a roupa que você estava. Porque senão você ia aparecer sem roupa, nu no mundo espiritual. E quem tem implante? Quem pôs o implantão, usa dentadura? Quando morre, vai sem o implante ou vai sem a dentadura, Vangelão? Vai com o implante, fica tranquilo, você pagou, é teu. Vai levar, fica sossegado. Tudo, óculos, vai de óculos, vai de cadeira de roda, vai de bengala, vai de peruca, vai de chapéu, fica tranquilo. Você vai se ver como você se vê. Então, se você vai olhar no espelho todo dia, você está fixando aquela imagem, formando, eu sou assim, eu sou assim. Por isso que uma criança que morre muito novinha e que não tem a imagem dela, ela toma a forma da última encarnação. Porque ela não plasmou aquele pensamento. Então, uma dica que vale de ouro de dentista para vocês. Quando vocês forem escovar a prótese, não olhe no espelho sem dente, não. Você não plasmar aquela imagem. Olha aqui. Ó, escova, repassa. Sou mais eu, hein? Isso, cara. Não olha muito. Se você tem uma tatuagem nas costas que nunca vê, você vai sem tatuagem. Se fizer uma tatuagem em você, você não sabe que fez e nunca viu, você vai sem tatuagem, que não plasmou. Agora, se você faz uma, você vai com ela. Tá, pessoal? É tão simples. Por isso que é muito fácil, num acidente de carro, onde a pessoa perde a perna no acidente e morre, você colocar a perna dela no mundo espiritual rapidinho. Você está conversando, falou, não, já estamos colocando tua perna aí, fica tranquilo, olha só, porque esses médicos são muito bons, já estamos prendendo a perna. Movimenta um pouquinho, ai, graças a Deus, minha perna está de volta.
Agora, quando a pessoa perde a perna com 12 anos de idade e morre com 70 sem perna, aí demora para pôr a perna lá. Porque ele plasmou que ele não tem perna. Mas ele vai pôr a perna, porque o perispírito dele está intocado. É tudo mente, tá, pessoal? Olha como o poder da nossa mente aqui. Então, ora porque pensa, vê, ele fala, aquela natureza etérea ainda não teve tempo de analisar, de estudar. Julga o sólido, o corpo e compacto, como o primeiro corpo físico. E quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se não poder mais apalpá-lo. Sabe aquele filme do Ghost? Está no cinema, lançamento. O cara vai pegar, a mão passa no vazio, não consegue mais apalpá-lo, não tem mais o corpo físico. Esse fenômeno é semelhante aos que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. Esse sonâmbulo aqui não é o sonâmbulo do ponto de vista da matéria, onde você vê a matéria andando ali, o Tom e Jerry andando naquele prédio, só tem arame. Dá certinho, né? Ele está vindo aqui, vem o guindaste, passa aqui. Não, é o sonâmbulo do ponto de vista do espírito. Os sonâmbulos, ele sai do corpo físico dormindo e se vê acordado. E ele fala, eu nunca durmo. Dorme, o teu corpo está dormindo, você que está acordado porque o espírito não dorme. E como o seu ponto de vista fica sempre com o espírito, você julga não dormir. É o que ele está falando. Esse fenômeno é análogo aos que ocorrem com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que tem o sono por fenômeno de suspensão das faculdades. Então ele acredita que o sono é suspender tudo o que o espírito faz, quando não é. Como ele vê o ponto de vista do espírito, ele acha que fica acordado. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, ainda a morte não lhe tenha vindo inoptadamente. Então mesmo que a morte não venha, ele percebe, ele já morreu, ele acha que está dormindo, ele acha que está acordado naquela situação. Todavia, está finalizando, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Então é sempre mais assim nessas pessoas que nunca pensaram. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir o seu próprio enterramento, como se fora o velório de um estranho. Falando desse ato como de uma coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem. Olha que boa notícia. Nada tem de penosa. É calma, é semelhante em tudo o que acompanha um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e angústia, que aumentam a proporção que ele se compenetre da sua situação. Aí ele fala que, às vezes, nos casos de morte coletiva, eu fiz uma palestra, pessoal, fiz um vídeo. É um caso de uma psicografia de morte de avião, a menina morre junto dos irmãos ali, e ela não reconhece, ela morre com o avião explodindo e não vê ninguém perto dela. Mas estava viajando, não estava. Se cair uma bomba aqui agora, muitos de nós não se encontram. Cada um está num nível. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se encontram imediatamente. O estado de perturbação que segue a morte faz com que cada um vá para o seu lado, porque se preocupa com os que lhe interessam. Na morte natural, a perturbação começa antes da sensação da vida, da cessação. Então, no caso de morrer naturalmente, o teu corpo os órgãos vão falhando, você começa a morrer e esse desligamento começa a acontecer antes. Olha que interessante. Perdendo o espírito toda a consciência de si mesmo no momento da morte. Segue-se daí que ele jamais testemunha o seu próprio último suspiro. As convulsões de agonia são efeitos nervosos que quase nunca o afetam. Você já viu alguém morrendo? Alguém perto, você está vendo? A pessoa está morrendo, ela está morrendo. Nesse caso, eu nunca vi uma pessoa, eu vi o Gandalf branco, meu cachorro. E ele começou, meu pai falou, o Gandalf está só esperando você morrer, para você chegar para ele morrer. Falei, puxa vida, fui lá, o Gandalf estava meio mal, fiquei com ele, fiquei ali conversando a sós, e ele começou a entrar num processo de agonia. Eu percebi, o Gandalf não está mais aqui. O Gandalf já está, é o corpo físico. Uma respiração breve. Não é? É a luta da célula. É o fluido vital
da matéria tentando sobreviver. É natural que aconteça isso. Se você não tem mais volta, o corpo já está desencarnando, mas ele está lutando. Eu falei, Gandalfinho, já está aí, está tranquilo, já foi. Não está mais, ele não está vivendo essa agonia. Então ele fala isso. Quando você está bem antenado, já percebeu, o corpo vai desligando, você não passa mais por isso. Dizemos quase sempre porque, em certos casos, tais sofrimentos lhe podem ser impostos como expiação. Agora há casos que não dá, filho. Você não devia ter feito isso. Você atirou na cabeça própria, cara? Você tomou veneno, então não dá para te desconectar agora. Você vai experimentar a consequência disso. Pessoal, falar de morte é muito triste às vezes, porque nós temos pessoas que amamos muito e que já morreram. Mas entenda que isso é uma criação de Deus. E ter medo do inevitável é inútil. Alguém não devia ter medo da manhã do nascer do sol. Ele vai nascer, com medo ou não. Agora você deve ter medo sim de atravessar a rua e ser atropelado. Por quê? Porque você pode mudar isso. Você tem que ter medo do que é evitável e não do que é inevitável. A morte é inevitável no momento que ela for correta. Então lute para a sua vida ser uma vida bacana, uma vida de alegria, de harmonia, caridade, pouca mágoa, pouca culpa, para que a gente vá com a consciência mais tranquila possível no mundo espiritual. Porque na verdade a descrição que Augusto dos Anjos faz nessa poesia é de que está nascendo uma flor, agora ele está deixando um lixo para trás, que é o corpo físico. Olha que descrição maravilhosa, carregada da linguagem natural do Augusto dos Anjos, pesada, densa, suja, mórbida, e que o Chico psicografou para a gente, maravilhoso, mais um trabalho dele. Diz assim, imagina uma cama, um doente lá, na agonia da morte, uma ferida aberta, tá? vai desencarnar. Ele fala assim, ó, ei-lo o doente que se desengana, a úlcera enorme baba uma gosma escura, é o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor, empapa insana, na fusão miasmática sem cura, por sane e fel, no ventre da amargura, cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, a morte chega, brusca, horrenda, eterna. Corre na goela hirta fino gume, e a alma ditosa nasce agora noutro nível. É um parto novo, e a vida imperecível desabrocha como um lírio sobre o estrume. Lindo, né, pessoal? Lindo, também acho. O que significa? Morrer é deixar a nossa parte mais imundinha, mais fedida, mais chata para trás e voltar para um lugar bonito, onde não tem doença, onde não tem tosse, onde não tem golpe, onde não tem desigualdade. Voltar para o mundo de onde viemos, nossa pátria espiritual. Mas a transição, eu desejo que seja a melhor possível para todos nós. Que Jesus nos abençoe.